Ou escolhemos servir os ídolos, ou escolhemos servir a Deus. Ou escolhemos ser servos do dinheiro, ou escolhemos ser amigos de Deus. Ou escolhemos ser amigo do mundo, ou escolhemos ser amigos de Deus. Não teve meio caminho. Aquele que se acha que está em cima do muro, ele não está em cima do muro, ele já está para lá do muro. Porque não tem em cima do muro. Então a palavra de Deus, ela nos ensina através de muitas pessoas, de muitos casos e acontecimentos, pessoas que escolheram certos e errados. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos tomar a leitura, o Evangelho, conforme escreveu João, ou o Evangelho de João, o capítulo 5 e o versículo 6. Vou estar trazendo algumas passagens bíblicas para a gente poder enfatizar um pouco mais o que foi acabado de louvar através da vida da irmã Bruna, este Deus grande e santo a qual servimos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus e o versículo é 6. João 5, 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o mesmo capítulo, no versículo 39 e o 40. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para teres vida. Podeis se assentar, irmãos. Estamos diante de um capítulo no livro de Evangelho de João, em duas situações. Um é um paralítico. Jesus pergunta para ele: queres ser curado? No mesmo capítulo, no versículo 39 e 40, enfatizar mais o 40, fala: porém não querem vir a mim para ter vida. Em um fala com um paralítico, no outro vai tratar com os escribas, fariseus, doutores da lei. Mas no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, os dois personagens, as duas situações estão diante do verbo da vida. Um examinava a escritura para procurar nela a vida, mas estava diante deles a vida. O outro estava paralisado com a sua dificuldade, talvez esperando alguém que o ajudasse. Mas Jesus declara: queres ser curado? Nas duas vezes a qual vemos Jesus falar, eu quero trazer nessa noite, neste tema, a qual foi falado com alguns irmãos, escolhas. Escolhas, irmãos. Somos movidos por escolhas. As escolhas às vezes pode ser errada e às vezes pode ser certa. Às vezes podemos tomar escolhas que não vai nos trazer situações embaraçosas, situações de desagrado, situações de tristeza, situações a qual nós não desejamos. E às vezes escolhemos e acertamos nas escolhas, que nos trará felicidade, prazeres, alegrias, satisfações. Mas todos nós somos movidos por escolhas. Tivemos e fizemos uma escolha hoje de estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, que também não seria julgando o irmão qualquer outro lugar que estaria. Enfim,
mas fizemos uma escolha de estarmos aqui. E nessas duas situações eles estão diante de fazer uma escolha. Ou eles examinam direito a Escritura e eles enxergam na frente deles a vida e ganham a vida, ou eles seguem os seus próprios rumos e os seus próprios entendimentos. O outro continua paralítico, paralisado em seu problema. Muitos de nós estamos paralisados em problemas, situações a qual acabamos entrando em algum lugar. Talvez perdemos lá atrás o rumo da estrada, o caminho certo. Mas como eu disse, Deus, Ele é bom. E Ele sempre estará conosco, foi falado através da vida do irmão Iciele, até mesmo nos momentos na qual nós erramos, para consertar o nosso erro. Então somos movidos por escolhas. A palavra começa no princípio através de uma escolha. Não coma, não toque no fruto, trará consequência negativa. Vivemos hoje frutos dessa consequência negativa, de tocar no fruto, de comer o fruto. Em todos nós, dentro de mim, dentro dos irmãos, tem um pouco de Adão. A natureza adâmica está dentro de nós um pouquinho. Mas eu creio e louvo a Deus que muito maior é a natureza salvadora de Jesus Cristo que está dentro de nós. Por quê? Porque houve uma escolha ruim e trouxe consequências ruins. Mas essas ações não impediram ações e ação vinda da parte de Deus. Então a Escritura do começo ao fim, ela vai falar de escolhas. A todo momento fala de escolhas. Semana passada, um pouco tempo ou um pouco mais, eu falei lá de Noemi, Elimeleque, escolhas. Foi para uma cidade que ali Deus não era o Senhor daquela cidade. Acabou morrendo ele, os filhos. Talvez ficando em Jerusalém morreria. Não sei, a Bíblia não fala. Talvez sim, talvez não. Mas as escolhas trouxeram algo ruim. Então escolhas, irmãos. Todos nós escolhemos a todo momento. E quando escolhemos e às vezes fazemos escolhas erradas, não podemos colocar essas escolhas nas costas de Deus, porque nós fomos os responsáveis dessas escolhas. Temos que louvar a Deus que Ele nos ajuda a consertar o erro nos momentos a qual nós escolhemos errados. E a palavra nos ensina, a palavra de Deus. Então busque a Deus, enquanto se pode achar. Por quê? Porque chegará um momento que não vai dar para buscar mais. Por enquanto pode encontrar, porque esse encontro vai acabar. Então nossas escolhas, nossos erros, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas escolhas erradas ainda tem conserto. Se viemos até o Senhor, Ele apagará todas as nossas transgressões. Mas lá atrás, no povo lá atrás também foi falado, através de 2 servos e líderes, para que o povo escolhesse certo. Deuteronômio capítulo 30, irmãos, versículo 15. Para mim poder explicar e a gente chegar até esse paralítico, eu tenho que entrar nesse texto. Deuteronômio capítulo 30, o versículo 15 em diante. Moisés, um líder, ele declara ao povo, ele fala ao povo um pouco antes da sua morte. Novamente ele traz a consciência e a lembrança do povo, um alerta. Diz assim a palavra de Deus: vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entrarás a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, para te inclinares a outros deuses e servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, para que entrando nela não possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós,
de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O Senhor colocou dois caminhos para o povo, duas situações, duas condições, e Ele ainda dá aquela empurradinha: vai para a vida, escolha a vida, escolha, para que vivas bem, para que vai bem na sua vida. Então muitos dos frutos a qual colhemos hoje, talvez erramos lá atrás em algum momento, perdemos a direção do caminho. Mas isso não quer dizer que enquanto a vida ainda há esperança, enquanto se pode buscar Deus, que não pode ser consertado as coisas. Moisés, um pouco antes da sua morte e partida, ele traz novamente a lembrança para o povo. Hoje, Deus fala através do seu servo Moisés. Deus colocou dois caminhos: a vida, consequentemente a bênção; a morte, consequentemente a maldição. Escolham. Temos que escolher. Isso faz parte da nossa natureza, escolhas. Está acontecendo neste exato momento, irmãos, para ficar mais claro nos dias de hoje, como Jesus fazia, está acontecendo neste exato momento, ou nessa semana a qual começou, um evento mundial, global, que se chama as Olimpíadas. Muitos se prepararam para estar lá disputando por uma medalha. Muitos se dedicaram anos para estar lá, para conquistar uma medalha. Não estou falando que é errado, eles estão lá. Pelo contrário, lá também pode testemunhar de Deus lá para as pessoas. Se prepararam para receber uma medalha. Nós fizemos uma escolha estando aqui. De fato, algumas pessoas podem falar: não é a igreja que salva. Realmente, não é a igreja que salva. Mas esse agrupamento de pessoas nos mostra o que estamos esperando e o que estamos procurando. Eles lá estão buscando, lutando, guerrilhando por uma medalha. Nós, nesse agrupamento de pessoas, estamos em busca de algo muito maior. Não uma medalha, mas a coroa da vida eterna. Fizemos uma escolha. Estamos aqui porque estamos todos no mesmo foco, esperando o noivo e a vida eterna, a coroa a qual o Senhor dará para todos nós. Então são escolhas. Escolhemos estar aqui. Só que este líder, Moisés, ele agora, após a sua morte, ele tem uma continuação através de outro líder, que é o seu sucessor, Josué. E Josué, no seu capítulo 24, ele também traz novamente para o povo, depois de muitos anos, também um pouco antes da sua morte, capítulo 24, no seu versículo 14. Renovação da aliança. A renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e o serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós pareceres mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir, e aos deuses a quem servirem os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujo a terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhas novamente. Ou escolhemos servir os ídolos, ou escolhemos servir a Deus. Ou escolhemos ser servos do dinheiro, ou escolhemos ser amigos de Deus. Ou escolhemos ser amigo do mundo, ou escolhemos ser amigos de Deus. Qual foi o meio do caminho que nós vimos? Teve meio caminho, irmãos? Ou era um caminho, ou era outro caminho? Não teve meio caminho.
Aquele que se acha que está em cima do muro, ele não está em cima do muro, ele já está para lá do muro. Porque não tem em cima do muro. Então a palavra de Deus, ela nos ensina através de muitas pessoas, de muitos casos e acontecimentos, pessoas que escolheram certos e errados. Muitos são, o povo estava lá no Egito, lá escravizado lá, por quê? Porque quando lá Deus fez uma promessa, Deus trouxe uma visão a José em um sonho, e falando que ele ia lá, ele ia ser o governador, porém a posteridade dele, os sucessores dele ia virar escravo, estavam lá. Vidas arruinadas, vidas destruídas. Mas aqui está escrito, vinde a mim, todos que estão arruinados, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escolhas novamente. Por quê? Porque a palavra de Deus é movido e baseado em escolhas. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aí começa a apertar um pouco. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, aí eu vou pegar um pouquinho do irmão Ângelo que trouxe, e eu vou explicar, tá, irmão? Gosto muito do irmão Ângelo, sabe disso. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, e as... O irmão falou, né? Ouviu muito a palavra de Deus, mas às vezes, nós não praticamos. Todos nós, estou falando do irmão, estou falando com o irmão porque o irmão trouxe hoje para nós. Todos nós ouvimos muito, mas praticamos poucos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Era só ouvir a palavra de Deus? Não. Praticar a palavra de Deus também. Por quê? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio os ventos, e deu com ímpeto sobre aquela casa e ela caiu. Eu estou dizendo isso, irmão, porque todos nós temos as nossas falhas. A gente ouviu hoje, estudamos hoje a palavra de Deus, e a gente vimos muitos testemunhos, muitas pessoas que sofreram, muitas pessoas que foram perseguidas, porque escolheram deter a verdade. Falamos aqui de Martim Lutero, falamos aqui de João Calvino, tem John Hus, John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, tem muitos. Por quê? Porque eles escolheram estar do lado da verdade, porque eles escolheram, como a irmã trouxe, andar contra o mundo, contra essa avalanche de coisas negativas. Eles tomaram um posicionamento, eles escolheram, por quê? Porque eles viram que a palavra era a verdade, porque como foi falado hoje de manhã, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é boa para poder ensinar e corrigir a nós. Então essas pessoas tiveram uma escolha, elas não se conformaram, elas não se acomodaram em apenas ouvir, elas tomaram um posicionamento. O que é errado e o que é certo. Não se importaram até mesmo com as suas vidas, como vimos hoje e falamos. Naquela época, um exemplo no Jardim Lutero, no Jardim de Nero, pessoas eram colocadas como tocha e pegava fogo sobre essas pessoas. Não a palavra nos ensina, mas os livros secundários, através das histórias, nos ensina que aquelas pessoas, elas cantavam em meio às dores. Essas pessoas estavam espetadas em meio às lanças, e quando tacava fogo nenhuma, ela estava cantando, mas e quando o fogo ia queimando ela, aquele cântico se transformava em choro de alegria, em gritos horrendos de
de dores, mas enquanto um gritava, o outro louvava mais alto, e o cântico continuava até o último ser consumido. Lá no Coliseu, eu não fui, não sei se algum irmão já foi, mas diz a história que quando entra no Coliseu, aquele impacto de sensação leva as pessoas ao choro, porque os jogos nas arenas faziam com que as feras, os leões, os gladiadores matavam aquelas pessoas para interagir o público, mas aquelas pessoas também tomaram um posicionamento em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio às lutas. Elas tomaram um posicionamento e elas não negaram sua fé. Se for para morrer, irei cantando, irei até o final, mas eu irei. Por quê? Porque a certeza da vida, a certeza da glória, a certeza da coroa na nossa vida vai chegar, irmãos. Posicionamento. A escritura, ela é marcada de posicionamento, de escolhas. Marcada o Novo Testamento, no princípio da igreja, marcada através de sangue, perseguições, posicionamento. Por quê? Porque Deus nos ama. Por quê? Porque Deus nos quer bem. Porque Deus quer nos levar para junto dele, como foi falado através da vida do irmão Rian. Não é o céu, é aquele que está no céu, que é Cristo. É Ele que estamos esperando, é com Ele que desejamos estar. E essa herança, irmãos, isso não pode ser apagado da nossa mente. As heranças qual o Senhor nos tem prometido. Mas para chegar até lá é difícil. Por quê? Porque o céu, ele é tomado à força. No comodismo, no banho-maria, na mornidão, não agrada ao Senhor. Ou serve ou não serve, ou está junto ou não está junto. É a palavra de Deus. São escolhas que temos que fazer. Mesmo diante dos nossos erros, temos que fazer escolhas. Eu errei, eu pequei, Senhor me perdoa, Ele vai te perdoar. Não corra de Cristo, corra para Cristo, porque Ele vai perdoar. Escolhas. Mateus capítulo 10, versículo 34. Foi falado hoje também. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. Quem todavia perder a sua vida, achará. O que ele está trazendo isso aqui? É que ele não quer um relacionamento com o pai, com o filho, com uma mãe, com uma filha, com uma sogra, com a sua nora. Não é isso. Ele está trazendo aqui que os ideais agora, a partir do momento a qual nós sabemos a Escritura, temos que ser baseado a nossa vida através da Escritura. Mesmo que isso venha trazer confronto em nossa casa, mesmo que isso venha trazer confronto nos costumes dos nossos pais. Talvez os nossos pais estavam andando em caminhos errados. Talvez os nossos pais estavam servindo a outros deuses. Então, neste sentido, o Senhor fala: se tiver coragem de enfrentar o seu pai, a sua mãe, por conta da verdade, encontrará a vida. Porém, se os costumes deles, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua nora, da sua filha, for maior do que a minha vontade, você não é digno da vida. Então são baseados em escolhas. A palavra fala de escolhas. Diz assim,
capítulo 7 do livro de Mateus. Capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 13. Todos nós já ouvimos. Todos nós já ouvimos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Novamente, escolhas. Escolhas. Entrai pela porta estreita. Estreita, irmãos. É com luta. Quer alcançar o reino, quer alcançar a imortalidade, a vida eterna, a porta é estreita. Não dá para levar bagagem, não dá para levar ninguém. A porta é estreita. Se esta palavra não mudar, nada poderá mudar. Por quê? Porque aqui mostra, aqui explica sobre a vida eterna. Aí a palavra em Provérbios fala que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final deste caminho levará o homem à morte. Que caminho estamos traçando? O caminho da vida e bênção? Ou o caminho da morte e maldição? Há um caminho. Há um caminho que levará à porta estreita. Um caminho que você, para chegar lá, vai ter dificuldade. Há um caminho que você chegar lá, você vai cair diversas vezes, pode ter certeza. Mas muitas das vezes o Senhor vai colocar nós de pé novamente. Por quê? Porque Ele não está contando o nosso pecado. Por quê? Porque Ele deseja que nós entremos por este lado da porta. Mas são muitos que estão entrando nessa porta, irmãos? Não. São poucos que estão entrando por esta porta. Muitos estão entrando pela porta larga, pela porta do mundanismo, pela porta dos prazeres da carne, pela porta dos prazeres mundanos. Mas há ainda esperança. Enquanto essa palavra, enquanto o Senhor estiver ainda em nosso meio, por quanto se pode achar, ainda haverá esperança. Todo momento são escolhas na nossa vida. As escolhas vão nos definir futuramente o caminho que nós decidimos tomar. Escolhas, irmãos. Nós finalizar, irmãos, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11 vai falar da natureza da fé. O capítulo 11 vai falar da fé dos patriarcas. O capítulo 11 vai falar da fé e da escolha de Moisés, a qual nós vamos ler. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por um pouco de tempo ter escolhido, ou seja, a alegria ou ter o gozo do pecado, continua, tendo por maior riqueza a vitupério de Cristo, ou a alegria de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. À vista, as recompensas, a herança, ainda está ao nosso alcance. A herança ainda, o estudo a qual estamos tendo de domingo, os rudimentos da fé, a base primordial da fé, da igreja, das promessas, ainda está com foco na promessa? Poderíamos mudar a nossa vida, como assim Moisés mudou?
recusando as riquezas de Faraó, recusando as riquezas do Egito, preferindo ser maltratado, preferindo ser humilhado, mas visando algo muito maior. Eu não estava, mas foi pregado, eu assisti o Tesouro Escondido através da vida do presbítero Ventura, a qual vendeu tudo, mas adquiriu aquele tesouro, aquele campo, aquela pérola, aquilo que era mais importante. O que está sendo mais importante para mim e para os irmãos? O foco, a herança, a vida eterna, a imortalidade, os prazeres, a alegria. Não haverá choro, não haverá doenças, não haverá mais tristeza, comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos. Mas se nós não tomarmos um posicionamento, se nós não entrarmos pela porta estreita, futuramente estaremos colhendo problemas eternos em nossas vidas. Talvez o que estamos colhendo hoje é frutos de escolhas erradas. Só que Deus, Ele é bom, é maravilhoso, misericordioso para nos ajudar a sair das situações a qual nós mesmos se colocamos. Estudamos hoje, 40 anos o povo estava no deserto. Era para ser 40 anos? Não, era para ser por muito menos. Mas foi necessário? Foi, para poder aprender. Aprender o quê? Tomar escolhas certas. Tomar a escolha de adorar apenas o único e verdadeiro Deus. Tomar escolhas de não se contaminar com o mundo, com o mundanismo, com os deuses lá fora. Então Deus muitas das vezes prova nós. Por quê? Porque Ele não nos ama? Não, pelo contrário, porque Ele nos ama. A melhor escola, a melhor curso que qualquer acadêmico pode ter e crescer na sua vida é a escola do deserto. E acima de tudo isso, maravilhosamente, após o pecado inicial da escolha errada, Deus tomou uma decisão e uma escolha. Escolheu amar o mundo, escolheu salvar o mundo. Ele poderia ter tomado outra escolha, mas Ele tomou uma escolha, uma atitude de salvar o mundo através do seu Filho. Tomou uma escolha. Consequências chegaram através da vida de Adão. Mas Deus abandonou eles. Abandonou a sua vergonha. Cobriu a sua vergonha. Deus cobre a minha vergonha através do sangue de Cristo. Deus cobre a sua vergonha através do sangue de Cristo. Aprendemos hoje no estudo que o sangue nos umbrais, a escolha era aberta para qualquer um. Vai vir a última praga, a morte vai vir sobre o arraial, sobre o Egito. Escolha estar debaixo do sangue do Cordeiro. Escolha entrar dentro da casa. Era só apenas para crente? Era apenas para o povo de Deus? Não, era para egípcio também, era para os ímpios também, era para aqueles que estavam perdidos também. Tome uma escolha, tome uma atitude. Embaixo do sangue do Cordeiro estará protegido. Fora do sangue do Cordeiro, irmãos, a consequência será negativa. Escolhas. Jesus tomou uma escolha. E quando Jesus ele tomou uma escolha, Ele falou abertamente para todos que Ele escolheu a cruz. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Por quê? Porque enxergavam em Jesus o guerrilheiro que colocaria Roma para fora. Mas Jesus escolheu a cruz. Antes do trono, Ele escolheu a cruz. Mas aí muitos discípulos falaram: ah, não, desse jeito não dá. Eu acho que não é isso que eu esperava que o Senhor fosse fazer. E muitos voltam para trás. Muitos voltam para trás. E Jesus? Você, Pedro? E aí? Qual o seu posicionamento? Qual é a sua escolha? Deseja voltar para trás? Para onde irei eu? Se só Tu, Senhor, tem a vida e a palavra eterna. Escolhas. Escolhas. Jesus escolheu salvar esse paralítico. Ele estava há muito tempo lá com o seu problema. Jesus escolheu salvar ele. Jesus escolheu nos salvar. Ou Deus escolheu nos salvar através de Cristo. Às vezes, foi falado hoje também,
que assim sejamos livrados de Deus, mas talvez chegar uma doença terminal em nossa vida. E talvez Deus não escolha nos livrar desta morte, do corpo dessa morte, mas escolheu o melhor, nos levar para casa. E nisso temos que entender as escolhas. Então, antes de escolhermos os prazeres mundanos, ou antes de escolhermos ganhar o mundo, escolhemos, acabou de falar o irmão Ventura, escolhemos Cristo, escolhemos servir a Cristo. De que maneira? Com dignidade, veracidade, com a verdade, com dedicação, com humildade, com amor, com fidelidade. Porque todos nós, irmãos, essa caminhada até essa porta, ela vai ser difícil. Muitos de nós pode ser que venha a cair várias vezes. E aí eu vi hoje uma mensagem lá, um acontecimento que aconteceu na guerra Estados Unidos com o Japão. Isso aí ficou marcado na história. Um garotinho japonês pequeno, aproximadamente uns 11 anos, ele carregando aquelas bolsas que mulheres, carregam atrás. E ali estava o irmão dele pendurado, morto. E ali um soldado falou para aquele garoto: por que você não deixa seu irmão aí? Por que você não deixa esse menino aí ficar carregando esse peso com esse menino morto? Aí aquele outro garotinho, ele falou: porque esse aqui é meu irmão, não é um peso para mim. Nenhum irmão meu é um peso se tivermos que carregar nas costas, porque cairemos, somos propícios a cair, mas nenhum vai ser um peso. Enquanto nós podemos se ajudar, se um não conseguir carregar, eu tenho certeza que se juntará dois para carregar, porque isso se constitui uma igreja. Porque nós não entendemos a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, quando uma se perde, e Jesus ele deixa 99 no aprisco, vai atrás de uma. Aí a gente fala: mas 99 ele deixou aqui, vai atrás de uma. Nós não entendemos essa uma até que essa uma seja nós. Aí nós entendemos. Obrigado, Senhor, por ter vindo atrás de mim novamente, porque eu estava perdido. Entendam a mensagem, irmãos. Jesus nos ama. Escolhas fazemos, certas ou erradas, mas a todo momento seja baseado através da palavra de Deus. Os ensinamentos não são à toa. A palavra, a escritura não é à toa. É para nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual e para a nossa vida eterna.